Me responde três perguntinhas. Tu prefere ser gordo ou ser shapeado? Tu prefere ser pobre ou ser rico? Tu prefere morrer sozinho e frustrado ou morrer no meio de uma família que te ama com uma esposa linda e filhos maravilhosos? Se tu não é um hipócrita mentiroso e um verme maldito, tu provavelmente respondeu a segunda opção para todas essas três perguntas. Tu prefere ter shape, ser rico e morrer perto de uma família que te ama, do que ser gordo, pobre e morrer frustrado e sozinho. Se isso é verdade, por que tu continua escolhendo cair nos prazeres fáceis? Me que diz? Olha só, um homem forte, disciplinado, focado, corajoso, trabalhador, inteligente. Tu quer essas virtudes. Então por que tu ainda cai nos prazeres fáceis? Por que tu ainda não terminou o teu relacionamento com essas paixões e se casou com a virtude? Tem um momento na mitologia grega em que o personagem Hércules, logo antes dele começar os trabalhos dele começar a trajetória dele de herói, que deu toda a lenda do Hércules, logo depois dele sair de casa, ele está caminhando e aí ele se depara numa encruzilhada onde aparecem duas mulheres. Se tu for na versão com os nomes Romatas e Virtus, se for na versão com os nomes gregos, vai ser Cáquias e Arete. Mas basicamente são duas deusas, que é a deusa dos vícios, Voluptas, eu vou usar os nomes romanos, Voluptas, seria a deusa dos vícios e dos prazeres, e Virtus, a deusa das virtudes. Voluptas, ela é filha de Psique e Eros, que é o encontro do amor e da alma, porque quando a alma e o amor se unem, daí nasce o prazer, que é Voluptas, ou seja, ela é o prazer. E Virtus, ela é nada mais, nada menos do que filha de Veritas, porque a virtude nasce da verdade. Virtus, virtude, veritas, verdade. Virtus é filha de Veritas, porque a virtude nasce da verdade. E eu, pelo menos, criei uma fanfic aqui na minha cabeça de que a deusa Virtus ela seria casada com o deus Onus. Não tem nenhum dado falando sobre isso, mas nos templos deles, eles eram construídos templos juntos, ou seja, o templo era sempre de Virtus e Onus, não era só da Virtus ou só do Onus. Onus seria o deus da honra, porque a virtude e a honra andam lado a lado. Mas Virtus sempre ficava na frente do templo e o Onus ficava mais pro fundo. Então, para chegar até a honra, para obter a honra, você teria que pelo menos ser virtuoso antes, passar pela virtude antes. E Hércules acaba encontrando essas duas deusas e elas duas fazem uma oferta para ele. Se tu olhar nos quadros, elas são representadas mais ou menos como Virtus, sendo meio parecida com Atena. Ela anda com uma roupa um pouco mais formal e ela anda com um capacete, ou com um cetro, ou com um cajado, alguma coisa assim, algum símbolo de guerra. E Virtus, que é a deusa das virtudes, ela basicamente vai fazer uma oferta para Hércules, o quanto Voluptas também vai fazer. Voluptas geralmente está andando ali com uma roupa um pouco mais sensual, com um dos seios de fora ou os dois seios de fora, e ela basicamente vai fazer uma oferta para Hércules também. Voluptas, ou seja, Hércules está ali no meio, e esse personagem é você. Hércules está ali no meio de uma encruzilhada. Voluptas oferece para ele riqueza e prazer, ou seja, uma mulher linda, sensual, seminua, que é a deusa do prazer, oferecendo prazer para ele, se ele seguir ela. Enquanto Virtus diz a verdade para ele. Por quê? Porque a virtude nasce da verdade. Virtus diz que se ele segui-la, seguir Virtus, seguir a virtude, ele vai passar muito trabalho e enfrentar muito sofrimento na luta contra o mal, mas no final da trajetória dele, ele vai encontrar uma honra inimaginável, ou seja, ao seguir a virtude, você enfrenta desafios e ela não esconde isso, porque a virtude nasce da verdade e logo ela é sincera. Mas após passar pela virtude, você chega até a honra. E nós só conhecemos essa história porque, obviamente, Hércules escolheu seguir Virtus. Então, entre o caminho dos vícios e prazeres e o caminho da virtude, Hércules escolheu o caminho da virtude. E é aqui que eu quero trazer uma analogia aprimorada para ti.
Volúptas é as suas paixões, é os seus vícios, é os seus pecados, é os seus prazeres. E é como se tu tivesse que escolher entre essas duas mulheres na tua vida mesmo. Só que volúptas é como simplesmente ela só quer prazer, então ela aceita que tu fique com ela e não fique mais com ela e tipo, vai ali, pega ela, tem prazer com ela e depois larga ela, esquece que ela existe e depois tu pode voltar e ela aceita ficar contigo de novo, e tu vai ali, tem prazer, sai, vai embora, volta e tem prazer com ela de novo. Ela aceita isso, mas Virtus não. Virtus não aceita te dividir com ninguém. Ou você se dedica 100% para ela, ou você termina com qualquer outra que você esteja, casa com ela e não fica com mais nenhuma outra, ou ela não te aceita, não aceita ficar contigo. E eu gosto de imaginar dessa forma porque é por isso que o título desse vídeo é para te dizer: termine com a paixão e case com a virtude. Porque me diz, quais são as verdadeiras recompensas do caminho fácil? Se tu quer aquilo que tu me falou no começo, se tu não é um hipócrita mentiroso, e tu admite que tu quer ter um corpo lindo, tu quer ser inteligente, tu quer ser amado e tu quer ser rico, tu sabe que no caminho do prazer, no caminho dos prazeres fáceis, tu não vai chegar nesse objetivo. Para chegar nesses objetivos, tu precisa passar pelo caminho das virtudes. Tu precisa se desenvolver em um homem forte, disciplinado, trabalhador, focado, corajoso, inteligente, responsável e outras virtudes do tipo. Então, se tu sabe que tu tem que desenvolver as virtudes, por que tu ainda fica com volúptas? Por que tu aceita ficar com ela? Se tu sabe que ao aceitar aquele prazer rápido, tu não vai poder ficar com a Virtus. Virtus é a mulher que tu deve seguir, porque ela te leva para um caminho de honra depois. Você precisa terminar com o prazer e casar com a virtude. Você precisa abandonar todos esses vícios, todos esses prazeres fáceis. E aqui eu falo sedentarismo, preguiça, procrastinação, alimentação errada, não fazer exercício, não estudar, não ler, ficar jogando, ficar vendo anime, ficar vendo série, ficar rolando rede social, ficar perdendo tempo no celular, ficar em relacionamentos rasos, ficar trabalhando com algo que não agrega na tua vida, ficar perto de pessoas que não agregam na tua vida. Tu precisa jogar todas essas coisas no lixo, jogar todas essas coisas fora, e tu precisa basicamente passar pelo caminho que Hércules passou: trabalho e dificuldades. Leia, treine, estude, trabalhe, se desenvolva, porque o homem que está ali cuidando da sua alimentação, não caindo nos prazeres de comida fácil e hiperpalatável, comprando e cozinhando comida mais saudável, pesando a comida para comer numa dieta, que está treinando, ele vai ficar no shape, o quanto o outro que está cedendo aos prazeres fáceis vai ficar gordo, com uma saúde porcaria. Agora, aquele homem que está trabalhando, se dedicando, estudando, empreendendo, lendo, ele provavelmente vai ficar rico. O homem que não está fazendo isso vai ficar pobre. O homem que não está se desenvolvendo para curar os seus traumas, para entender sua mente, adquirir autoconhecimento, autocontrole, autorresponsabilidade, a habilidade de ficar presente e focado, a habilidade de liderar. Esse homem, ele vai atingir um momento em que ele vai poder encontrar um relacionamento, estabelecer uma família, fazer filhos e ser amado e respeitado e admirado. Já o homem que não é trabalhador, não é focado, não é disciplinado, não é um líder, ele é covarde, ele é preguiçoso, ele não vai chegar lá. Então, se tu sabe o que tu precisa fazer, tu tem que fazer. Essa é a tua missão. E é claro que eu não ia fazer um vídeo só para falar que tu deve fazer isso sem te fornecer nenhuma ajuda para isso. Eu tô aqui justamente para te fornecer uma ajuda. Eu tenho uma comunidade só de homens jovens que estão focando no seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, homens que estão querendo isso que eu expliquei aqui: abandonar todos os vícios, desenvolver todas as virtudes e se tornar o suprassumo do homem. Um homem forte, no shape, rico, inteligente, bem educado, com família, com Deus, com saúde mental, com saúde física, tudo. Um homem que quer tudo. Eu
Estou montando uma comunidade com homens que querem exatamente isso e que estão se esforçando para chegar nesse nível. E essa comunidade não é só um grupo, é um grupo onde a gente pode conversar, pode trocar ideia, pode se ajudar, mas também tem call semanal, tem desafio para a gente se desenvolver, vai ter vídeos que eu vou botar ali só para esses homens, exclusivamente para ensinar e ajudar nos desafios que eles estiverem passando no momento, e várias outras coisas que eu estou buscando aprender, criar e organizar para agregar, para ajudar cada vez mais na evolução e no desenvolvimento pessoal de cada um que escolhe trilhar essa jornada junto comigo. Se tu quer essa ajuda, eu te recomendo muito que tu faça parte dessa comunidade. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e preencher o formulário para tu poder entrar na comunidade Os Verdadeiros e ter acesso a tudo isso. Então, se tu enfrenta dificuldade para abandonar os vícios, para abandonar os prazeres, para abandonar os hábitos ruins e tu quer ajuda para desenvolver os hábitos bons, desenvolver as virtudes e desenvolver os hábitos de gratificação diferida e não instantânea, ou seja, abandonar o prazer imediato para passar pela dificuldade do momento em prol de obter a recompensa maior no futuro do longo prazo, assim como Hércules escolheu, se é isso que tu quer ajuda para isso, eu posso te ajudar dentro dessa comunidade. Então clica no link da descrição para poder entrar na comunidade Os Verdadeiros, que eu vou te ajudar nesses objetivos. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.